fiz questão de ser vinculado aos 2 BIs, por entender que essa dupla vinculação era coerente, digamos assim, com o espírito da universidade. Da parte do DCH, eu diria o seguinte: a gente tem uma visão dessa disciplina, ou de uma disciplina de energia, que deveria cumprir para nós 2 objetivos. O primeiro deles, como eu disse já na plenária passada, é ser mais uma oportunidade para um aluno do VCH tomar contato com a maneira pela qual uma outra área do conhecimento constitui o seu objeto, o seu método, uma outra linguagem científica e daí por diante. Ou seja, partindo do pressuposto de que esse é um elemento formativo importante para alguém que está numa universidade que preza a interdisciplinaridade. Então, se eventualmente a disciplina de energia não existir, ou se ela existir na sua versão mais complexa, eu particularmente diria, se ela ficar existindo compartilhada com o DCH na sua versão mais complexa, ela será cursada por muito poucos alunos do DCH, ou talvez até por nenhum. Então, é importante ter apenas isso em mente, vou completar já a razão. Então, se ela existir, seria importante ela cumprir esse papel. Além do mais, a gente poderia dizer o seguinte: bom, já vai ter 2 que cumprem esse papel, estrutura da matéria e origens da vida, então os alunos já vão ter essa oportunidade. Eu diria que das 3, até origens da vida e energia tem uma importância a mais para os alunos de humanidades. Vou dar o exemplo apenas dos alunos nossos que cursam economia. Eu poderia dar aqui uma definição de manual do que é economia. A gente poderia dizer de maneira também mais simples que a economia nada mais é do que a atividade social por meio da qual se transforma matéria e energia em coisas que têm valor de uso ou valor de troca. Então, ou seja, a interface em termos de energia, para uma concepção mais holística, etc., do que é a realidade, como se dão processos sociais, etc., é fundamental. Então, resumindo, a gente tem muitos interesses em ter uma disciplina de energia sendo partilhada. Por outro lado, eu sei que existem as demandas específicas do curso. Então, aí eu não sou do curso de Engenharia de Energia, eu não tenho conhecimento para falar especificamente sobre a formação do aluno do DCT. A única coisa que eu poderia dizer a mais em relação a isso é, nós, por exemplo, de Humanidades, quando a gente está formatando a disciplina Ciência, Tecnologia e Sociedade, Estrutura Dinâmica Social e Bases Epistemológicas, nós formatamos a partir da concepção de que essas são disciplinas partilhadas. Se nós fôssemos pensar a ementa de EDS, de CTS ou de bases epistemológicas para o filósofo, para o economista, etc., podem ter certeza que elas seriam completamente diferentes. E elas poderiam cumprir para nós, os cursos específicos do DCH, uma outra função muito mais aprofundada, olhando só para os nossos alunos, seria muito mais proveitoso fazer de outra maneira. Mas nós estamos considerando que tem uma perda nisso, ou seja, a gente perde aprofundamento, mas ganha a oportunidade, inclusive nós professores, de podermos discutir com gente da área de tecnologia, o que é estrutura de dinâmica social, e isso é bom para nós também. Então, pensando em termos institucionais, digamos assim, a gente entende que essas disciplinas deveriam ter essa formatação que nós propusemos para o VCT. Então, para fechar, eu diria o seguinte: se a opção desse coletivo aqui for priorizar, essa é o que tem em discussão, se deve priorizar a contribuição de uma disciplina de energia para os cursos específicos, para a formação específica em ciência e tecnologia, tudo bem, é só importante que fique, digamos assim, na mesa e claro que foi essa a escolha, ou seja, nós estamos não priorizando a construção de um espaço de interface, nós estamos dizendo que não é essa uma contribuição que nós queremos dar para os alunos de outras áreas também e vamos priorizar a formação específica. Não tem problema, só estou querendo explicitar que tem aí um trade-off, tem aí uma opção que precisa ser feita. Nós, na humanidade, é claro, gostaríamos que o espaço fosse mantido, e aí para ele ser mantido tem que ter um conteúdo, digamos assim, um pouco mais introdutório. Eu não faria de dicotomia tão informativo ou informativo, mas tem que ter um conteúdo um pouco mais introdutório para fazer esse sentido. Se não houver, a gente continua com outros espaços. É um a menos, é uma perda, mas, enfim, o que nós temos que fazer é um pouco isso. Ou tentar administrar a dupla contribuição dessas disciplinas, a contribuição específica e a contribuição horizontal, e quando não dá, ter pelo menos claro que nós estamos preterindo uma dimensão e priorizando outra. Então, aí como eu disse antes, como eu tenho essa dupla filiação, aí nesse caso a minha balança, o coração e a cabeça tende um pouco também mais para o lado da humanidade, e claro, eu vou sempre preferir que a gente tenha esses
espaço a mais para chamar uma contribuição. Obrigado. Vinícius. Boa tarde. Correndo o risco de quebrar o fluxo de pensamento da plenária, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento que não se refere à disciplina de energia. Eu queria propor um aperfeiçoamento à matriz de 2009, coroando uma experiência que já foi executada pela mesa, de inverter na matriz as disciplinas de FBV e EDO. Motivos simples são o seguinte: EDO exige um pouco mais de experiência do aluno com a matemática do que FBV. FBV, por sua vez, tem mais um encaminhamento melhor dado por FUV, se assim imediatamente. E aqui, talvez correndo risco, mas pelas informações que eu tenho, o pessoal de fenômenos também teria uma execução melhor de suas disciplinas. Ia fazer essa proposta de aperfeiçoamento da matriz, porque tinha entendido que a matriz de 2009 viria aqui para ser aperfeiçoada, e queria também pedir que os destaques fossem anotados na lousa, qualquer coisa assim, porque está começando a ficar difícil acompanhar tudo. Só isso, cuidado. Valdeci. Boa tarde a todos. Eu vou voltar à questão da matemática, né, já que eu estou envolvido com o pessoal da matemática. Eu não participei da última plenária, eu estava viajando a serviço, então não posso falar nada, mas participei muito das discussões quando nós estávamos ainda discutindo a reestruturação do BCT, nos grupos e tudo, né? E eu me lembro muito bem que ficou muito bem definido que o número de créditos obrigatórios do BCT não seriam mexidos, o número total de créditos não seriam mexidos. Inclusive, participei de uma reunião com todos os professores da matemática, tinha mais algumas pessoas, onde eu ainda argumentei, falei, vocês querem aumentar o número de créditos de PE e de GA, sendo que a premissa que a coordenação do BCT já colocou desde o início é que não aumentaria o número de créditos totais. E aí vocês, um grupo lá falou, não, nós temos essa proposta caso a gente consiga aumentar o número de créditos. Quando houve um boato que o pessoal relacionado à energia iria abrir mão de energia, conversão e uso, eu falei, opa, então aí é a oportunidade para a matemática tentar ficar esses dois créditos. Mas eu pensei, por que não a química, ou a bioquímica, ou a biologia não vão querer esses dois créditos que a energia está abrindo mão, né? Bom, mas também não me envolvi na discussão, fiquei na minha e fico muito feliz de do pessoal ligado à energia ter voltado atrás, se é que um dia pensou em desistir, né? E foi a plenária, né? Pelo que eu percebi. Então, a grande questão que eu falo é como resolver o problema da matemática. Essa é a minha questão. Olha, nós temos um problema de fato. GA, o que está naquele elemento de GA, não dá para cumprir. Eu já dei GA e não dá para cumprir. IPE, a gente consegue cumprir com 3 créditos, mas muito mal levado. Né? Muito mal feito, mas dá para cumprir, mas é muito mal feito. Então, qual é a sugestão que eu deixo? Que é o que eu sugiro? GA, vamos rever a emenda. Não dá para dar cônicas, não dá para dar quádricas. Ponto final, acabou. Né? Nós vamos pegar... Oi? Não, ninguém dá, porque não dá tempo, mas se você olhar, está na emenda. Né? Então vamos ter que fazer emenda. Deixa de 3 créditos com reta, plano, posições relativas e uma essencial que eu acho que é a circunferência e a esfera, que eu acho que é fundamental, porque o pessoal de eletromagnetismo vai usar isso depois. A única curva que eles usam lá em eletromagnetismo é a circunferência e esfera. Então isso é necessário dar. Com isso, dá para você dar em GA com 3 créditos. E aí, o que a gente faz? Vamos criar uma optatória, né, uma disciplina de opção limitada do BCIT, né, porque é possível o BCIT ter opções limitadas, onde a gente faz não mais, sei lá, geometria analítica 2, geometria analítica avançada, a gente inventa o nome é nosso. Onde a gente dá essa segunda parte da emenda de GA que hoje não é possível dar na GA obrigatória.
Seria uma disciplina obrigatória? Dificilmente vai se formar mais do que 1, 2, 3 turmas por ano, porque são poucos os alunos que estão interessados em se aprofundar, né? Mas esses alunos teriam a oportunidade de aprender GA mais a fundo. A mesma coisa com o IPE. IPE a gente pode deixar estatística descritiva, contagem, conceitos básicos de probabilidade e acabou. E cria uma disciplina de opção limitada do BCT de probabilidade e estatística. E aí, nessa disciplina de opção limitada de probabilidade e estatística, que seria anterior à introdução à inferência estatística, que já existe isso, seria então onde a gente desafogaria toda essa ementa, toda essa dificuldade que a gente tem de cumprir toda essa matéria em 3 créditos. Então a sugestão que eu dou é a gente então rever as ementas de GA e de PE, criar essas 2 disciplinas de opção limitada do BCT e aí a gente resolve todos os problemas, já que está posto que o número de créditos não vai poder ser alterado. Bom, eu acho que, dado todo o andamento da reunião, todo o trabalho que nós fizemos, e posso falar claramente, principalmente Daniel, o que as pessoas fizeram, não vou mais respeitar, mas foi um pouco, talvez, o jogado no lixo. E eu fico pensando, olhando as pessoas que não trabalharam conosco, que pressupostos vocês têm em relação ao raciocínio que nós tivemos, ou os objetivos que nós temos, quando nós pedimos mais crédito para GA e PE. Eu acho que talvez tenha havido uma discussão equivocada de levar isso à existência ou não da energia, porque abriu um buraco e aí talvez tenha havido até um certo oportunismo no bom sentido, vamos pegar essas créditos, mas eu acho que essa não é a discussão. A existência de uma deve ser justificada ou não por si, e o aumento de crédito deve ser justificado ou não por si. Tá? Como você vai... só que eu acho que o pressuposto equivocado que nós tomamos como dogma o tempo todo é que não se pode aumentar créditos. Em relação à fala do Valdeci, se nós tivéssemos um sistema educacional mínimo no país, metade da base matemática não precisaria ser dada, GA não precisaria ser dada, e metade de PE não precisaria ser dada, porque são matérias que deveriam ser ensinadas no ensino médio. Se você pegar 90% dos países do mundo, boa parte do conteúdo dessa matéria também é GA, e vários países não tem uma análoga a GA. Só que no Brasil, infelizmente, isso não acontece. Talvez por isso a gente precise de 6, 7, 8 créditos a mais na matemática do que precisaria, talvez, em um outro contexto. Não é viável continuar do jeito que está as matérias de matemática. Nós não ganhamos nada com isso, nós temos que dar mais aulas se nós propusermos isso. Eu não deu com alguém que costuma dar essa matéria. Só que a verdade é que, se não houver um aumento sério de créditos em algumas matérias associadas à matemática, ou a gente deixa de ensinar, ou abre mão de ensinar metade da matéria, e o aluno, a gente cria cursos Discovery Chain de matemática, ou os índices de aprovação, as 20 que os alunos passam, a gente não dá prova, não dá nada, ou vai continuar o índice de aprovação de hospital, os alunos que passarem vão chegar muito mal formados para as matérias subsequentes, porque é um problema real que nós enxergamos, que nós vivemos no dia a dia. E foi feito um trabalho muito sério, muito detalhado sobre isso, só que não se vai mexer em crédito, então tá, isso está decidido. Então, a minha visão a reforma que nós vamos fazer aqui, talvez se a gente consiga uma melhor, eu acho louvável ter sido aberta essa discussão, mas nós não vamos mexer nos problemas fundamentais e básicos do PCP, que são essas disciplinas e algumas das suas práticas. Só isso que eu queria falar. Anderson. Em relação a origem que está no primeiro, o quinto trimestre, eu vou defender a ideia dela ficar no primeiro.
Apesar desse ponto de termos vários créditos no primeiro, eu enxergo essa necessidade de fazer o que o Pedro colocou aí, retomar alguns conceitos que os alunos viram no ensino médio e que precisam ser redirecionados porque eles vão ver a seguir no caso do eixo de fenômenos. Eu enxergo que falta essa brecha de estrutura da matéria. Faz isso no eixo. Origens da vida foi reformulada para tentar fazer isso para outro eixo, o eixo de transformações. E o eixo de energia, bases matemáticas tentam fazer isso, a parte de base experimental, talvez a energia encaixe aí, apesar de eu concordar que mais 2 créditos no primeiro quadrimestre possa causar um problema. Eu só não gosto da ideia de fechar o eixo. E vou falar, eu não vejo nenhuma outra disciplina que feche nenhum outro eixo nesse tempo, até porque eles não são para ser fechados. Eles são para serem aprofundados. Se for para engenharia de energia, se for para física, ser menos aprofundados por biologia, ou seja, cada eixo tem a sua sequência. Essa ideia de fechamento, de retomada dos conceitos para fechar uma ideia, eu não sei se ela é compatível com essa proposta de eixos. Então, o que faz uma disciplina que continua no eixo de energia, abordando ainda outros aspectos, mas não de fechar. Não sei se isso é compatível com os outros eixos. É só esse o meu dúvida. Bom, tem mais inscritos, então a gente vai encaminhar as 3 propostas. Só queria lembrar que, de novo, na casa que estava sim contemplada sem energia com mais créditos em matemática, e a plenária votou bom. Tá? Tipo assim, que você vai assistir o filme, a plenária votou pela matriz de 2009. Então, eu imagino que quando as pessoas votaram, elas viram o documento. Então, foi isso que eu também. Agora, a gente tem, eu vou começar aqui, só para não ficar que a gente passou em cima, né? Não foi discutido. Não foi discutido porque votou-se antes algo maior, sai tudo. Tem 1000 opções aqui que foram na casa, tem várias matrizes. A gente foi mais devagar, porque os matemáticos dizem que a gente foi muito rápido, a gente distribuiu ao longo do tempo. Nada disso foi discutido, não foi só. Tudo foi para assim, não, a plenária quer uma matriz. A de 2009. A de 2009 com suas variações. Isso, então não adianta falar que não foi encaminhado. Não foi encaminhado sim. O que é variação? Bom, mas, Verão, eu só queria dizer o seguinte, ficar essa palavra. Existem percepções diferentes, eu queria deixar claro. O que vocês estão colocando aqui para a plenária agora dá a entender que a coordenação não encaminhou a proposta das discussões dos grupos. Mentira, a coordenação encaminhou sim. É tanto que na primeira sugestão que a gente deu, a gente verticalizou o eixo da representação e simulação justamente pela sinalização de vocês, no sentido que o aluno precisava ganhar maturidade na disciplina do eixo. A partir daí foi que a gente reestruturou toda a distribuição das disciplinas obrigatórias do BCT, com energia e sem energia. Colocamos no texto a sugestão 2009, colocamos no texto uma outra sugestão, sempre em paralelo com a energia e sem energia. O que a plenária votou na reunião passada? Tirem todas essas sugestões e a gente quer analisar na próxima plenária o texto do PCT com a sugestão 2009. A gente caminhou para vocês isso. E vocês aqui vêm falar para a gente que a gente não contemplou o trabalho do eixo da representação e simulação? Isso é mentira. Não, ou você tira energia, aumenta o crédito, ou Não. Não, isso é verdade. A gente foi descobrindo que não ia mexer no crédito. Não, mas isso é verdade. Isso foi desde outubro, entendeu? A gente não ia mexer no crédito. O BCT é o curso para sempre aqui. As outras coordenações vão mexer. Essa coordenação decidiu, não é porque a gente não queria mexer, é porque o BCT ficou sem discussão durante 6 anos nesse nível de discussão. Prepara, essa discussão vai para a máxima. A cada 2 anos tem uma resolução que tem que fazer revisão. Isso não é nem o fim nem o começo da discussão do BCT. Simplesmente a gente faltou outra coisa. Agora, bom, eu vou dar os encaminhamentos do Fernando falar. Eu quero só uma consideração. Só lembrar que lá no projeto pedagógico, a gente está no texto Wesley também, tem 2 pontos que é o que a gente está discutindo. O projeto pedagógico prevê a sólida formação conceitual, que é o que a matemática está discutindo, como é que a gente discute as disciplinas de formação conceitual sólida, e se for o caso, talvez seja necessário incluir outras disciplinas
partindo da premissa que a discussão inicial foi não se aumentam horas. Então, como que sem aumentar horas, a gente garante a sólida formação conceitual? Esse é um ponto de encaminhamento, que passa por rever o projeto pedagógico ou outros encaminhamentos que vão além do projeto pedagógico. E o outro ponto é o contato com os grandes problemas da humanidade. A energia me parece que é um dos grandes problemas, e contato não significa esgotar o assunto, por isso que tem os cursos da engenharia de energia ou outros momentos que... Então, esse é outro encaminhamento que também não deve sair da pauta. Então, a energia está na pauta, e como garantia da formação conceitual também, partindo da premissa que não se aumenta o número de horas. Se não se aumenta o número de horas, como seria possível? Acho que essa é a reflexão que a gente deveria fazer agora. Né? Sim, a pauta. O que é esse dogma? Não, isso é uma discussão. Como é que a gente discute os grandes problemas da humanidade? Esse dogma. Não, isso foi pautado lá no início da discussão, né? Gente, Foi o encaminhamento daquele... todos os grupos, quando se reuniram para discutir, levaram em consideração essa proposta inicial da coordenação de que se não aumentar o número de créditos. Então, a biologia fez a lição de casa dela, a química fez, a física fez, a matemática insistiu. Quando isso foi para a coordenação combinou, votou, mas a gente nem chegou a votar, foi acordo de todos, de que a gente levaria para a plenária essa proposta de aumentar o número de créditos, apesar da proposta inicial. Então, assim, a coordenação acatou uma demanda de um dos grupos. Levando na plenária, ficou claro que se um grupo ia querer, todo mundo ia querer. E foi proposta que surgiu no plenário de se energia, se o grupo da física não estava defendendo essa disciplina de energia, e não tinha naquele momento ninguém defendendo essa disciplina, parecia um lugar onde poderiam subir os créditos. Foi por isso que a coordenação levou essa proposta, duas propostas, né, de com ou sem. Mas acho que a discussão não tem que ser essa. Eu acho que a proposta inicial de não aumentar o número de créditos, aí, me corrija se eu estiver errado, disciplinas obrigatórias, o número total para a formação. A UFABC permite muito claramente que a gente ofereça disciplinas livres, limitada. Então a gente pode fazer isso, em nenhum lugar está escrito isso. O único problema é que a gente esbarra numa resolução lá em algum momento que diz que as disciplinas limitadas do CT são obrigatórias por específicos. Então, por essa resolução, essa disciplina criada deveria ser obrigatória de algum outro curso, que eu acho que não está em discussão aqui. Existe a possibilidade, não é proibido. Ninguém aqui está proibido de dar mais aula se quiser. O Guiron falou que quer dar mais aula, pode dar. Ninguém está proibindo isso. Só que essa disciplina não precisa ser obrigatória no PCT, é só isso. Não sei se é tão difícil entender. Não, poxa, peraí, agora eu vou. Eu acho que já deu. Não, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento. Deixa eu aqui uma parte. Rapidinho, um minutinho só. Vou ter sido eu encaminhamento. Só complementando o que a Paula falou, eu estou percebendo que muitos professores estão interessados em ensinar mais e não interessados em que o aluno aprenda mais. É diferente você aumentar a carga horária dando aula e aumentar o conhecimento que o aluno adquire. Por que nós nunca nos preocupamos em mudar a metodologia de dar aula, usando ensino à distância, usando tarefas que o aluno tem que empregar via computador para a gente corrigir, obrigando o aluno a trabalhar mais em casa? Eu percebo uma preocupação muito grande de querer dar mais aula dentro da sala de aula do que preocupado do que o aluno aprenda mais sozinho. A gente tem que mudar essa mentalidade, senão a VBC não vai para frente. A VBC não foi feita para o aluno ficar dentro da sala de aula. A VBC foi feita para o aluno aprender sozinho. Né? É isso que a gente tem que começar a pensar, essa metodologia de ensino do século XXI. Né? Então, vamos ter que começar um pouquinho, pensar um pouquinho na nossa metodologia de ensino. Né? Na verdade, eu só queria complementar com relação à oferta de disciplinas de opção limitada, que complemento. Primeiro, eu tenho que trazer quem demanda essas disciplinas lá na frente como requisito para que elas apareçam nos seus requisitos. Né? Fica um discurso de que alguns conteúdos que são tratados no BCT, eles não são suficientes para os cursos de formação específica lá na frente.
E tem um problema operacional que eu acho que a gente pode tratar em algum momento, que são disciplinas que não tem dono, se não tem dono, ninguém corre atrás dela como energia, que é uma disciplina que aparentemente não tem dono, e aí o dono decide que ela tem que ser de um jeito. Não é isso, né? Faz parte da formação. Como é que a gente complementa a matemática e operacionaliza a execução de complementos de acordo com as necessidades dos cursos de formação específica lá na frente. Me parece muito confortável em algum momento. O aluno que vai para a engenharia X precisa de mais matemática, a do BCT não atende, mas não existe a disciplina no meio do caminho, e se não tem quem pede, então ela não tem como ser executada. Então não dá para misturar problemas conceituais com operacionais e que os operacionais limitem os conceituais, né? Acho que esse é um ponto que a gente tem que tratar. Bom, você vai fazer algum encaminhamento diferente do que já foi feito? 3 encaminhamentos, então você vai fazer o 4. Eu vou fazer mais um encaminhamento. O encaminhamento que eu vou fazer é o seguinte, que dentro desse processo de revisão do BCT, a gente também encaminha uma mudança em relação àquela portaria que fala que o BCT não pode ter, o BCT e o BCH não podem ter disciplinas de opção limitada. Porque eu acho que é bem inerentes ao próprio curso, o curso não decida. Porque eu acho que é bem na fala que o pessoal infelizmente saiu e não está aqui para ouvir, né? É difícil isso, mas... e outras disciplinas, como aquela disciplina de exercícios que o pessoal da física está propondo, elas têm todas as características de disciplinas que são disciplinas de opção limitada do BCT. Então, por exemplo, eu proponho, e eu estou colocando, quero que isso seja votado aqui, que a gente tramite, porque, pelo que eu entendi, a tramitação da reformulação do BCT se aplica a todas as resoluções que estão em vigor, então ela vai ser uma coisa que vai passar por todos os processos, então a gente pode rever isso. Que o BCT possa ter as suas próprias disciplinas de opção limitada, que entre essas disciplinas de opção limitada já estou propondo as disciplinas de exercícios que estão associadas aos fenômenos que já foram aprovados no Conselho do CCNH, já passou no Conselho, já foi aprovado, e que sejam estudadas a criação de outras disciplinas importantes nas áreas de ciências biológicas, na área de matemática, como foi sugerido pelo professor Valdecir. Esclarecimento. A resolução CONCEP em vigor fala que todas as obrigatórias dos cursos pós-BI são... Mas não fala que as outras não podem ser. Ela deixa em aberto que pode sim criar opções limitadas, pode sim, porque eu estava nessa reunião do CONCEP, eu discuti com a Denise, porque eu achava que a Denise estava muito restritiva, e nós chegamos a um acordo dizendo que nisso não implicava que não poderia ter opções limitadas do BCT e do BCH. Então pode sim. O entendimento do CONCEP naquela reunião que foi votado era que as opções obrigatórias dos pós-BIs eram opções limitadas, mas que outras disciplinas poderiam ser criadas para serem opções limitadas do BCT e do BCH. Então esse foi o entendimento do CONCEP naquela reunião. Eu estava naquela reunião e foi isso que eu votei. Então pode sim, pode-se criar disciplinas de opção limitada do BCT e do BCH que não esteja em nenhum outro curso pós-BI. Pode sim. Bom, dito isso, de qualquer forma, o meu encaminhamento está mantido, porque eu queria que as disciplinas... Eu queria que essas disciplinas de exercício de física, que foram amplamente discutidas na plenária da física, fossem implementadas como disciplinas de opção limitada do BCT. Queria também apoiar a iniciativa do professor Valdecir de criar as disciplinas de opção limitada na matemática e outras. Não, pois é. Então, é o seguinte, eu vou acatar o seu encaminhamento, porque eu tenho uma interpretação diferente do Valdecir Chambroso. Eu acho que, apesar da intenção ser essa, a redação não permite, mas eu acho bom, ao plenário, eu acho bom para abordar. A gente já tinha discutido que a gente quer colocar o que estava na matriz, a disciplina de introdução ao FABC, a gente quer criar a condição limitada, outras coisas a gente quer condição limitada. Eu tenho a tua interpretação e acho bom a plenária votar. Acho que pode ser uma interpretação de uma discussão e não da redação da resolução. Então acho bom encaminhar aqui, porque já vai ser jeito. Independente de qual é a interpretação que se tenha, se a plenária... o teu encaminhamento. Porque se a plenária decidir pela criação da disciplina, isso aí vai rodar em todos os conselhos. Se os conselhos vão apreciar essa matéria. A Denise trabalha muito nessa resolução e aí tem uma justificativa para essas obrigatórias. Não sei se existe um desequilíbrio nas opções limitadas entre os diferentes cursos, né? Mas eu acho que se a discussão acontece, ela tem que acontecer com todos os cursos, né?
mudança dessas novas disciplinas tem que acontecer com a presença de todos os coordenadores, eu acho que vai ser jeito. Não entendi, Fernando. Então, porque assim, qualquer mudança, inicialmente as opções limitadas do BCIT não eram todas obrigatórias de curso. Então tinha alguns cursos que o aluno conseguia fazer quase que completamente junto com o BCIT, enquanto outros não. Então, naquele momento, a Denise trabalhou para tentar deixar mais ou menos uniforme e parecia sensato colocar as obrigatórias de curso com opção limitada. Para o aluno que já sabia o caminho que queria seguir, ele seguia o caminho e completava com a opção limitada. Para o outro que não sabia, ele tinha como fazer opções. Então, naquele momento, foi um encaminhamento que pareceu razoável. Eu não me lembro desse posicionamento de Mas é porque eu tinha colocado um conceito. Eu acho que é isso mesmo, Paula. É isso mesmo. Teve essa redação. Não, mas a redação como está, essa discussão é uma discussão não de filosofia, de redação. A redação como está é que precisa mudar a redação da resolução 639, mas eu acho bom a plenária propor, a PCG consegue junto com o BCT. É só mudar a redação de que os BIs, não é só o BCT, o BCH, podem ter suas disciplinas, que não estão ligadas ao centro, ao curso. Porque do jeito que está, tem que estar ligado ao curso. Deixa eu esclarecer, são duas resoluções. Uma resolução fala que as obrigatórias dos pós-BIs passam a ser opção limitada dos BIs. Essa é uma resolução. A outra resolução fala que os BIs têm as suas opções limitadas. São duas resoluções. Vocês estão pensando só na segunda resolução, não na primeira. A primeira garante que os BIs podem ter opção limitada. Não, vamos dar conta, porque eu acho que é um consenso. Vamos ter que pegar a redação Ieron, você quer mudar algum encaminhamento seu? Porque o Maiorino veio aqui e falou que conversou rapidamente com você e com o Arilson sobre a proposta de que se for votado para permanência, e aí... ele falou que se votado para permanecer no frio. No primeiro, o que o Maiorino pediu, né, que se fosse para o primeiro quadrimestre, disciplina de energia, que fosse pautada a possibilidade de fazer pequenas adaptações, então, no emenda. Assim, então, o primeiro encaminhamento que a gente vai colocar em votação, tá? São 4 só, acho que dá para fazer. A primeira recomendação da mesa, inverter na matriz TBQ com TQ. Então, TBQ as formulações bioquímicas, é só deslocar do quarto para o que está conflitando isso, porque se colocar dessa forma, vai sobrepor a utilização do laboratório dos usos de base experimental no TBQ. Não, é porque bases experimentais e TBQ no mesmo quadrimestre a gente não tem laboratório único suficiente para tudo. Assim, se você pega a sugestão de 2009 do jeito que ela está e começa a fazer, né, o oferecimento da sugestão de matriz do jeito que ele está, vai chegar um ponto que vai sobrepor, né, a oferta de base experimental com o TBQ. Não, sabe o que é? É que quando essa matriz foi aprovada, ingressava em fevereiro. Pessoal, é o seguinte, história disso os alunos ingressaram em fevereiro, então bases não conflitavam. Quando bases, por causa do SISU, começou, a gente atrasou a entrada do número do mestre, começou a conflitar os laboratórios e dar para o laboratório. Então é por isso que a gente está propondo a inversão, para não conflitar os laboratórios. Não, porque daí parece que não vai vir Tem outra coisa, bases tecnológicas que tem que ser oferecidas sempre porque a gente não tem professores. Não, mas isso não está na mão, porque a gente não é verdade. Dá para dar mais um zoom aí. O que é que acontece? Ingressantes de 2015, segundo quadrimestre de 2015, ele tem base experimental ciência natural.
vai existir uma oferta aqui de alguma dessas entradas, tá? Provavelmente da entrada de 2014, 1, 2, 3, 4. Os ingressantes de 2014, no segundo quadrimestre de 2015, seguindo a sugestão, ele tem aqui TVQ. Então vai existir essa sobreposição da utilização dos laboratórios únicos. Tá? E a gente, no planejamento de oferta de disciplina para 2014, fez o deslocamento dessa disciplina da sugestão do quarto quadrimestre para o quinto, porque o quinto a gente tem, tá? Não tem disciplina que utiliza laboratórios únicos. Sair daqui e ao invés de ser, na verdade, o que é que acontece no planejamento de oferta de disciplina do BCT? A gente faz uma negociação com os grupos que contribuem com o BCT para justamente ter uma oferta, no caso das disciplinas de laboratório, 2 vezes ao ano. E aí a gente concentra a oferta dessa disciplina, seguindo a sugestão de matriz, colocando uma quantidade de vagas maior nesse terceiro quadrimestre. E aí a gente decide com o grupo, tá, se a segunda oferta, que é a oferta para a demanda reprimida, se ela vai ser alocada, no caso, tá, provavelmente no primeiro, para fugir justamente, tá, da principal oferta da utilização dos laboratórios úmidos do segundo quadrimestre desse ano. O pequeno mexe em TVQ. Mexe em TVQ. A segunda questão, tá, semelhante a essa, foi a proposta do Vinícius, que é... Mas vamos voltar para o passo? Pode voltar? A gente encaminha essa primeira votação. São 4 votações. Então, quem é a favor de fazer essa alteração na sugestão de 2009 permaneça como está? Quem é contra? Abstenções. Então, vai puxar um quadrimestre para cima. Ou seja, o encaminhamento que a coordenação vai passar para a CG vai contemplar a sugestão da matriz com essa mudança. Tá? Qual quadrimestre? Então agora a TVQ está no quinto. Tá, vai para o quinto. Segundo, vocês estão falando de quadrimestre falando que entra no quadrimestre da UFBC. A sugestão que vai aparecer para ele lá. O segundo aqui, né? O primeiro dele. O primeiro de 2014 é aqui no segundo. Então, dá em 2, 3, 4. O segundo é trocar público com o EDO, que é um encaminhamento. Não, eu disse ao Zé, quem é a favor da proposta do Vinícius de IPPF com ILO permaneça como está? Quem é contra se manifeste? Abstenções? Tá, vou ver se eu vejo. É tudo igual, Paulo. Então, um voto contra, quantas abstenções que eu não vi? 1, 2, 3, 4, 5 abstenções, um voto contra, mas vai mudar. Terceiro. Mais alguma sugestão em relação à mudança? 3. Mais alguma observação em relação à sugestão? Não, agora é sem energia, né? Não, sem essa coisa, agora é energia. Sem energia. Não, é porque eu acho que a gente tem que votar a seguinte ordem. Primeiro, a gente tem que votar se a energia vai ser ofertada para os 2 países. Né? E disso vai decorrer em que quadrimestre ela vai ser ofertada. Certo, Leron? Você concorda com esse encaminhamento? Já está implícito que vai no primeiro. Se ficar nos 2. E se não ficar nos 2, aí fica implícito que está no quinto. Né? Falando. Por quê? Se a gente vai contemplar uma disciplina que possa ser justificada por quê? Está bem falado? Não é melhor votar em termos de conversa? Em termos de recomendação. Não, eu acho que conceitualmente é diferente, Luciano. Eu acho que eu, por exemplo, quero votar. Tem que votar. Essa é a questão de fundo que eu acho que eu isso um pouco. Se a gente quer manter uma disciplina que seja possível ser cursada pelos 2 alunos, mantendo igual. Mas implicitamente as recomendações que ditam isso. Não, implicitamente está as recomendações. Então, vou votar. Então, voto que não importa, não fica implícito. A gente quer uma disciplina de energia com recomendações
recomendamentos ou sem recomendações. Eu acho que essa é mais direta para não ter interpretação. Tá bom. Então tá bom. Então eu vou colocar em votação. Quem é a favor do que... Calma aí, tem uma pergunta aí. Depois vai decidir o quadrimestre ou não? Depois a gente decide o quadrimestre. Sim, você pode votar sem recomendação no quinto quadrimestre? Pode. Sim. É porque eu acho que, só para pedir esclarecimento, mas pelo que eu entendi, a gente vai votar separado, com recomendação, sem recomendação, porque se escolher sem, significa que estamos optando por aquela divisão. Não, porque com não tem como vir o primeiro. Com não dá para vir o primeiro. Então, é isso, né? É essa questão de... essa questão de fundo, ela não vai poder ser cursada para os alunos subsidiários, na maioria, etc. É isso que está, com recomendação e sem recomendação. Mas aí eu vou pedir para todo mundo se manifestar, porque eu acho que vai ficar meio confuso, tá? Então, quem é a favor de que energias sejam ofertadas com recomendação? Com recomendação. Com recomendação. Fenômenos todos e FUV. Sem levantar, todos vão se manifestar. Então vamos contar quem é a favor. 1, 8, 9. Tá, Alex? Não, 10. 10 com recomendação. Quem é a favor de que energia seja ofertada sem recomendação? (20 e 21). E abstenções? 8 abstenções. Então, energia vai ser ofertada sem recomendações. Agora, de novo, agora já está na matriz do quadrimestre, é isso? Só o semestre. Qual que é a proposta? Qual é a proposta? Primeiro ou quinto? Tá. Quem que é a favor? Itânia, eu acho que o Anderson poderia dar a definição dele da disciplina, que eu acho que ela justifica muito a presença dela no primeiro quadrimestre. Eu também acho que eles poderiam deixar alguém fazer a defesa. A definição que você deu da disciplina, eu acho que ela... Então vai. Qual é? Microfone. Porque eu parti daquela definição, ela nem caberia. Seria uma coisa solta lá atrás. Sim. A beleza que não tem comunicação desde que fala? Isso, Não, eu sou. Eu fiz a discussão de novo, mas não é uma discussão, é a colocação lá. O que eu falei foi que. O que eu falei, que perguntar, é que ela, na minha visão, ela se encaixa muito bem no primeiro e não tem sentido uma disciplina, ainda mais agora que ela não tem recomendação, ela fechar os tipos de discussão, não dizer que não tem. Mas eu acho que é uma opinião minha com qualquer outra. Não tem definição. Então, assim, caminhar. Quem é a Eu acho que tem que falar. Não, é que ela faz a junção de alguns conteúdos e ela introduz um assunto que acontece melhor aqui, lá no quinto quadrimestre ela ficaria solta. A minha leitura é que ela ficaria solta, ela fica uma disciplina que está lá para preencher uma lacuna de horários. Então, dentro desse conceito de uma disciplina que amarra o que é energia, que o aluno faz uma nova reflexão do conceito de energia, com o conhecimento que ele tem no ensino médio, ela faz sentido no primeiro quadrimestre. Não faz sentido no quinto. Só lembrando em relação. Só antes da votação, lembrando que a gente está falando de número de créditos do quadrimestre para os alunos, a gente acabou de votar que PPQ está no quinto quadrimestre, que seria mesmo o quadrimestre onde poderia estar energia, a gente conversando usou no grupo, só para lembrar esse detalhe. Estou encaminhando. Vou pedir para todo mundo se manifestar nos dois lados, nas duas votações. Quem é a favor de que energia seja ofertada no primeiro quadrimestre, levanta a mão. Quem é a favor de que energia seja ofertada no quinto quadrimestre? Levanta a mão. Mais um. 3. Abstenções. 13. Então ela vai ser ofertada no primeiro quadrimestre. A sugestão pode ser encaminhada desse jeito com a aula do primeiro quadrimestre. O quarto encaminhamento
é que essa plenária proponha encaminhar para a CG a alteração da resolução que... Eu acho que é um 39, né? A gente vai tirar essa dúvida do conhecido, em que é uma vírgula praticamente, que além das disciplinas obrigatórias dos cursos, os BIs passem a poder ter as suas próprias disciplinas. A 139 e a 140, você tem que olhar as duas. Tá, nós vamos olhar. A 140 e a 139, de forma que ambas permitam que qualquer BI possa propor as suas disciplinas de opção limitada. É mais do que isso, eu já queria indicar algumas disciplinas de opção limitada. Não, peraí, deixa eu botar esse de fora. Não pode. Tá? Então, eu vou pedir para quem é contra esse encaminhamento da plenária, ou seja, dessa alteração, que se manifeste. Posso deixar? Hoje tem uma resolução do concerto. É mais fácil botar o encaminhamento, então, do que quem é contra. Tá bom, quem é a favor? Então, quem é a favor, mas eu queria entender. Existe uma resolução hoje, atualmente? Sim, nós vamos caminhar para a CG. A plenária com a coordenação e a CG. Existe a resolução atualmente, que é a 139, que fala que todas as disciplinas obrigatórias, dentro da explicação do professor José Fernando, todas as disciplinas obrigatórias do pós-PCT, elas são limitadas ao PCT. E a percepção que a coordenação tem é que a gente, por exemplo, a gente fez, no primeiro texto que a gente viu para vocês, a gente encaminhou o texto com uma disciplina nova, que seria a introdução ao bacharelado em tecnologia. Segundo a deliberação da plenária passada, essa disciplina caiu, porque a plenária voltou que aparecesse simplesmente a sugestão de 2009 e essa disciplina ela não é vinculada pela sugestão de 2009. E a gente quer, essa disciplina ela tem um caráter de opção limitada. Porque o caráter de opção limitada é uma disciplina que permeia lá, é um grupo limitado de disciplinas que está permeando o básico com o profissional. E atualmente o PCT não tem condição, pela interpretação atual da resolução. Essa disciplina, por exemplo, se ela fosse criada, ela seria criada como livre. O professor Fernando explicou muito bem a intenção da professora Denise em estruturar essa comissão para dar maior equilíbrio na trajetória dos alunos que já têm essa percepção do caminho que ele quer cursar aqui na universidade e da possibilidade de paralelo, ele cursar o PCT com o pós-PCT. Porque em alguns casos não acontecia isso. Aí ele ia cursando o pós-PCT e não conseguia contemplar os 47 créditos de opção limitada do PCT, para concluir o próprio PCT. Ele cursava disciplinas do pós-PCT como livre do PCT, não como de opção limitada. O que a gente quer agora é que, além dessas, todas obrigatórias dos cursos pós-PCT, que o próprio BI possa definir disciplinas de opção limitada do BI. É tudo original. Foi um lapso de duração. Patrícia. O espírito da reunião foi no sentido contrário. E eles escreveram na hora de escrever, a secretaria tem escrito na hora de contrário. É só relembrar a discussão daquele conceito para ver. De qualquer forma, não adianta. É só uma mas deixa eu lembrar, é muito melhor para a propor o CG do que o conceito. E a então é isso que eu quero. Mas agora tem uma pergunta. A professora Patrícia. Leon, a professora Patrícia está na frente. A gente. Patrícia, eu comecei a ficar preocupada com essa questão de colocar agora as disciplinas de opção limitada do PCT, não que eu seja contra ou a favor ainda, mas a gente vai colocar mais disciplinas, por exemplo, para atender uma demanda de colegas que querem mais aulas, como eu acho muito bom aulas de exercícios. Eu tive aulas de exercícios de cálculo e de física na minha graduação. Só que eu comecei a pensar, os nossos alunos não estão conseguindo cursar o que eles têm que cursar. Eles fazem opção limitada, livre escolha dos outros cursos simplesmente por falta de opção, para conseguir terminar em 4 ou 5 anos. A gente vai colocar mais, assim, uma discussão da plenária, assim, a toque de caixa, que é o que está me parecendo.
A criação de disciplina ela é pautada por resolução conceito e ela tem uma tramitação. A oferta não. A gente não vai aprovar as disciplinas aqui. A oferta não. É tanto que o conjunto de disciplinas de opção limitada que originalmente a gente tinha apresentado no texto era simplesmente as obrigatórias dos cursos pós-BCT, mas que tinham aquela interpretação de ser, né, permeando o básico com o profissional. A gente colocou no texto dizendo, olha alunos, não são todas. Originalmente, pela resolução, todas são de opção limitada, mas veja esse conjunto recomendado que estava lá no anexo, tá? Que essa sim, nos 3 anos do BCT, você pode cursar se você tiver a recomendação. O que a gente queria com aquele anexo, com aquela tabela, era mostrar para o aluno que uma disciplina do final da química, por exemplo, do 4º ano da química, ele não poderia fazer no 2º quadrimestre do BCT. Era só essa a preocupação. E tem outra coisa para essa opção limitada, que na verdade tinha a ver com esses créditos a mais, né? A opção limitada permite que, apesar de outros créditos, os alunos querem mesmo a aula de exercício. Eles optam por fazer a aula de exercício. E as ofertas é dependendo se existe professor, se os diretores vão estar de acordo. Quer dizer, aqui, o fato de se criar uma disciplina de educação limitada quer dizer que ela vai ser ofertada e que os alunos vão escolher. Inclusive, uma forma da gente decidir se vai ter mais ou menos créditos do que eles estão solicitando, em função de observar resultado, que é uma coisa que a gente começar a fazer. Realmente se inscreve, eles querem exercício? Realmente eles melhoram o desempenho geral, se eles fazem exercício? A opção limitada da mobilidade da gente observar isso, entendeu? E hoje, do jeito que foi a redação confusa, não, o PCT não pode propor nada, eu nem vejo. Não pode falar assim, eu quero tentar uma disciplina, por exemplo, de exercícios de FUV. Entendeu? Então é nesse sentido, agora a gente pode aprovar todos os circuitos aqui, os diretores falam assim, nós não temos docentes e nós não vamos ofertar. Eu entendi, só para terminar. Pode, como livre, pode. Só para terminar minha fala, é que o tempo todo a gente muda as ordens das disciplinas e as ofertas para ver se vai dar certo. A gente precisaria pensar um pouco.